Eu recentemente estive com o Cláudio e alguns outros irmãos lá no Nordeste, em Porto da Folha, e eu até tinha que relatar um pouco das coisas que aconteceram lá, mas o nosso tempo está um pouquinho curto, né? E então a gente vai deixar para uma próxima ocasião, para a gente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito naquela cidade. Bem, eu não sei se vocês já ouviram falar acerca do novo nascimento. Quantos aqui já ouviram falar de verdade? Erga suas mãos. Pouca gente, né? Sempre tem aquela margem, né? Aqueles que viram, ouviram, aqueles que não ouviram e aqueles que não sabem de nada, né? Mas, na verdade, essa questão do novo nascimento é um dos temas mais importantes das Escrituras. É o que diferencia a nossa vida, na verdade, o cristianismo das religiões é que as religiões entendem que o homem ele é bom internamente, intrinsecamente. E ele por si só, ele pode ter atitudes de bondade, ele pode apontar o homem para Deus por conta dos seus atos. Ele tem esse entendimento, mas nós os cristãos, o cristianismo, à luz da palavra, já declara exatamente o contrário. Que nós, apesar de termos sido criados à imagem de Jesus Cristo, a imagem de Deus, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, fez a sua escolha, e por conta disso ele caiu da graça de Deus, e ele não carrega em si a capacidade de fazer o bem. Romanos declara que não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então, o homem, de certa maneira, ele não tem essa condição de realizar, ele tem o bem, ele tem essa inclinação de praticar o mal no seu coração. Por quê? Por causa de algo que nós chamamos a velha natureza. Essa velha natureza é que impulsiona o homem ao pecado, a viver uma vida de maldade, porque ele não consegue praticar o bem. E o texto que eu gostaria de citar, né, a gente nem vai ler, na verdade eu quero apresentar um vídeo rapidamente, e sempre quando eu volto do Nordeste eu trago uma coisa nova, né? A última vez eu trouxe o slide aqui, que eu me enrolei todo, mas dessa vez eu trouxe um pequeno vídeo, rapidamente, que ao invés da gente ler, a gente vai ouvir, né? Na verdade a gente vai assistir esse discurso. E esse discurso acerca de Nicodemos. E antes até da gente ver esse vídeo, só para você compreender, nós vamos falar acerca do novo nascimento a partir do texto de João capítulo 3, e sobretudo sobre a vida de Nicodemos. E Nicodemos, que até então, até o momento, estava impressionado com os atos de Jesus. E a partir de então eu gostaria de voltar aqui e a gente seguir falando sobre isso. Você pode soltar, apagar as luzes e soltar esse vídeo aí, Wellington? Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo.
O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quiser saber o final, www. Brincadeira. Gente, a partir de então, de que a natureza do homem é caída, o homem precisa nascer de novo. E esse texto, para mim, sempre foi um texto muito confuso. Eu meditei muito sobre esse texto ao longo da minha vida e sempre foi um texto, parece que o diálogo de Jesus com Nicodemos é um diálogo sem nexo, parece que as coisas não combinam, porque um vem trazendo um assunto, Jesus dá outra resposta completamente diferente, e ele segue insistindo naquilo, Jesus Cristo. Mas a verdade é que o que aproxima Nicodemos de Jesus Cristo era, de fato, ele está impressionado com os milagres, com a pessoa de Jesus Cristo. Ele começa a dizer assim: Rabi, bem sabemos que tu és ungido de Deus, porque ninguém faz os sinais se não fosse enviado por Deus. E Jesus responde para aquele homem que, na verdade, o que mais importante do que fazer qualquer sinal, se não nascer de novo, não tem valor nenhum. Sem novo nascimento é vã a nossa fé. Sem o novo nascimento é vã a nossa religião. Sem o novo nascimento é vã tudo que nós fazemos. Porque se não nascer de novo, não se pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. E a história de Nicodemos é uma história para mim fascinante. Porque aquele homem que estava ali conversando com Jesus Cristo, ele tinha um conceito acerca do que era seguir Jesus, seguir Deus, na verdade. Porque Nicodemos era um homem rico, era um homem religioso. É possível que Nicodemos fizesse parte do Sinédrio. Nicodemos era um homem que entregava seus dízimos das coisas menores que recebia, das suas posses. Nicodemos fazia orações, talvez 2 vezes por dia, 1 vez por semana jejuava. Na verdade, era um homem exemplar. Era aquele tipo de homem que qualquer um gostaria que tivesse no seu hall de membros, vamos dizer assim. E apesar disso tudo, apesar de ter todas essas características, de ser um homem que conhecia, na verdade, que ele falava sobre Deus, ele ensinava sobre Deus. Nicodemos era aquele homem que ele, de certa maneira, tentava levar as pessoas para Deus. Você imagina a conduta daquele homem? Olhando, e se nós olhássemos de acordo com as características, com as qualidades de vida desse homem, nós iríamos dizer: esse homem nasceu de novo. Interessante que Jesus Cristo não estava falando, e não falou, sobre o novo nascimento com aquela mulher, por exemplo, a mulher samaritana, que estava no seu 6º relacionamento. Se a questão for viver uma vida religiosa padrão, se isso nos garante como um novo nascimento,
Por que então Jesus começa a falar do novo nascimento com alguém que tinha qualidades como essa? Mas não era o caso. Jesus estava falando para um homem assim, com todas essas características, dizendo o seguinte: se você não nascer de novo, você não pode herdar o reino dos céus. Jesus Cristo não falou do novo nascimento para o ladrão da cruz. Não falou para Zaqueu. Não falou por aquela mulher que foi pega em adultério. Que essas pessoas, olhando as características de vida que elas estavam vivenciando na atualidade, naquela época, qualquer um iria chegar até eles e iria explicar: vocês precisam de um novo nascimento. Mas Jesus nos surpreende, ele fala de um novo nascimento para Nicodemos. Esse homem com tantas qualidades, esse fariseu, ele era um líder religioso. Ele fiscalizava a vida das pessoas para dizer o que era certo, o que era errado. Mas se ser um religioso adiantasse alguma coisa, Jesus Cristo não teria feito esse discurso com ele. Queridos, não basta saber se Jesus Cristo é um mestre. Não basta saber o quanto nós conhecemos acerca de Deus. Se nós não nascermos de novo, não podemos herdar o reino dos céus. Por que esse assunto tem despertado muito no meu coração? Há poucos meses atrás, um pastor amigo meu recebeu a oportunidade de ministrar num congresso com vários pastores. E ele ficou surpreendido porque ele falou sobre esse tema, sobre novo nascimento. E se descobriu naquelas ministrações, no tempo que eles estavam ali no encontro, de que muitos pastores que já pastoreavam há muitos anos não eram nascidos de novo. Isso pode, de fato, é algo que nos assusta, mas a verdade é essa. Nesses dias, lá em Porto da Folha, vários jovens batizados na água, vários jovens que já tinham confessado Jesus Cristo, mas o estilo de vida que eles viviam me fez entender que muitos daqueles jovens que estavam ali não eram nascidos de novo. Interessante que, por conta disso, eu comecei a meditar mais ainda nesse texto. Comecei a falar sobre esse assunto lá. E, para minha surpresa, muitos jovens que até tinham já confessado Jesus vieram à frente, entregando sua vida novamente a Jesus, e eu, de fato, comecei a compreender que esse assunto precisa ser pregado porque é um dos assuntos mais importantes da palavra de Deus. Até porque, se não nascermos de novo, não podemos herdar, não podemos entrar, não podemos ver o reino de Deus. Você conhece, e essa história de Nicodemos me chama a atenção, porque era alguém que tinha uma conduta moral ilibada, respeitada. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas vocês conhecem pessoas assim? Gente bacana, gente boa, gente legal como pai, como trabalhador, como vizinho. Talvez você seja assim. Quantos de nós não conhecem pessoas que, se olhar para a conduta externa, são verdadeiros modelos, são exemplos, mas são pessoas que, apesar de ter uma conduta moral dessa maneira, de serem bons pais, bons empregados, bons servos, não nasceram de novo. Isso está repleto. É por isso que se faz necessário seguirmos falando acerca do novo nascimento. Isso me fez compreender e entender melhor. Isso, de certa maneira, me assusta, de Jesus fazer esse relato para um homem dentro dessas características, com um comportamento exemplar. O problema é que existe uma velha natureza dentro de nós. Essa natureza que faz com que não venhamos a fazer o bem. E é interessante que acontece exatamente assim. O poder do pecado, quando atua na nossa vida. A gente sabe que a origem dessa velha natureza se deu no Éden, em Adão e Eva. Quando o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, escolheu viver a sua própria vida, se rebelou contra o Senhor.
A partir daquele momento, ele herdou uma velha natureza. E o que aconteceu é que os filhos de Adão tiveram outros filhos, e chegou até nós. E a verdade é que todos nós nos tornamos pecadores, todos nós herdamos essa velha natureza, essa natureza que não combina com Deus, essa natureza que insiste em pecar. Essa velha natureza é que tem conduzido o homem para o inferno. Então, as pessoas cansadas de pecar, porque acontece exatamente isso. Uma vez que temos essa natureza corrompida, nós já nascemos e já herdamos o pecado. E começamos a pecar. Pegamos a nossa vida e destruímos a nossa vida. Eu lembro que quando eu estava falando sobre esse assunto para os jovens, lá em Porto da Folha, era uma média de uns 60 jovens. Eu comecei a olhar e ver e conheci algumas histórias, de algumas moças principalmente, e alguns rapazes que estavam ali. Mas o que me despertou mais a atenção é que muitas daquelas moças que estavam ali tinham uma história extremamente triste por conta do pecado. Meninas violentadas, meninas que se envolveram com a prostituição, meninas solitárias, rapazes também vazios, um alto índice de suicídio naquela cidade. Pessoas que, de alguma maneira, com o tempo vão passando. É interessante que o alto índice de suicídio é em consequência disso, de um vazio, de terem praticado coisas horríveis, de terem sido inseridas dentro de um contexto familiar cheio de violência, cheio de confusão. E quando eu me deparei com aquela juventude ali, gente marcada, machucada, gente esquecida, rejeitada. Modesto, quando falou sobre rejeição, havia um clamor que chegou a me assustar, porque os jovens vieram à frente, eles choravam copiosamente porque se sentiam rejeitadas. Mas elas estavam ali porque queriam mudar de vida. E algumas delas já começaram a ter uma mudança drástica no seu comportamento. Muitos deixaram de usar drogas, muitos deixaram de se prostituir, muitos deixaram de praticar as coisas concernentes à sua velha natureza. Mas a verdade é que chega um momento na vida de qualquer um de nós que não tenha nascido de novo, ainda que seja batizado, ainda que faça parte de encontros da igreja, chega um momento que, se não tiver nascido de novo, a pessoa se cansa, se sente frustrada, porque ela trabalha com seu esforço próprio, na expectativa de que haja uma mudança de vida. Porque a gente sabe que, na verdade, são três aspectos de pessoas, são três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não nasceram de novo, que estão completamente perdidas. Aquelas que pensam que nasceram de novo. E, em terceiro lugar, aquelas pessoas que de verdade nasceram de novo. É muito fácil você identificar aquelas pessoas que não nasceram de novo. E também é muito fácil você identificar aquelas pessoas que nasceram de novo. Mas existem muitas pessoas que convivem, que estão entre nós, no corpo de Cristo, que pensam que nasceram de novo. E não conseguem, por um bom tempo, conseguem manter a aparência, conseguem manter o comportamento exemplar. Mas chega um momento que isso vem à tona. E quando a pessoa menos espera, ela se expressa, ela abandona tudo, ela larga tudo, ela se embriaga pelo pecado novamente. Por quê? Porque ela não nasceu de novo, a velha natureza dela não morreu. E eu quero compartilhar essa palavra na expectativa de fazê-los identificar dentro de você se de verdade você nasceu ou não de novo. Se o estilo de vida que você vive é resultado de alguém que tem uma nova vida. E é possível que você comece a identificar isso na sua vida quando você começa a sentir o cansaço de lutar e de tentar. Mas a verdade é que na sua própria força ninguém consegue mudar. Se vocês lembram do texto, que embora não tenha sido lido, mas tenha sido citado ali, o Jesus Cristo, explicando para Nicodemos, ele fala assim, olha, a questão do novo nascimento é como se fosse, e é produzido primeiro pelo Espírito Santo, é como se fosse um vento, você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Não é algo produzido por nós mesmos, mas é algo que é produzido por Deus em nós. Pense um pouquinho.
Uma maneira fácil da gente identificar se nós nascemos ou não de novo, a Bíblia declara que pelos frutos nós conhecemos as árvores. É assim ou não? Você nem pode falar que não, porque está escrito. Algum tempo atrás me chamou a atenção uma moça. Eu gosto muito de caju, e ali em cima tem um pé de caju, que é meu, tá? Desculpa aí, né? Para você mexer naquele pé, você tem que me consultar. E aí eu peguei um caju e passei para uma moça perto, e ela falou assim, o que é isso? Eu falei, é um caju. Ela, isso é um caju? Quase que ela... Isso me assustou. Eu falei, poxa, já descobri qual foi o fruto que Adão e Eva... A Eva havia ficado impressionada, é o caju, porque ela ficou tão impressionada com aquilo. Eu não sei se ela tirou, mas eu acho que deu até vontade de falar assim, você quer tirar uma foto? Ela acho que chegou a pegar no caju, está impressionada. Eu falei, então essa não vai conhecer a árvore nunca. Se pelo fruto a gente conhece, você não sabe o que é um caju, você não vai saber a árvore nunca. Mas pelo fruto nós conhecemos a árvore. E a palavra declara que é impossível uma árvore má dar frutos bons. Da mesma maneira, é impossível uma árvore boa dar frutos maus. Porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. Aquele que é nascido de novo, você consegue identificar pelos frutos, pelo estilo de vida, pela maneira que ela teve o encontro com Jesus. Aquele que não é nascido de novo, você vai conseguir compreender e entender que essa pessoa não nasceu de novo por conta dos resultados, dos frutos. Embora não é somente a coisa exterior, mas na verdade os frutos é resultado de algo que aconteceu dentro. A obra do Espírito Santo em nós nos faz reagir ou ter uma ação em que é diferente de tudo que você já viu e já ouviu. Porque é o próprio Espírito Santo que atua e que trabalha para que possamos dar frutos bons. Nós não damos frutos bons porque somos bons, mas nós damos frutos bons por causa da ação do Espírito Santo dentro de nós. Você pode dizer amém? Nós não temos saída, queridos. Tem que acontecer no período que nós vivemos nessa terra. Todos nós temos que nascer de novo. E quantos de nós não gostaria de ser diferente? Quantos aqui não gostariam de ter nascido de novo? Eu sei que alguns vão aproveitar essa oportunidade e falar assim, cara, eu gostaria de nascer de novo e ter olhos azuis. Não é isso que eu estou falando, não. Né? Com certeza, eu teria feito poucas modificações em mim. Né? É verdade. E não adianta vocês falarem que não, porque eu tenho um espelho lá em casa. Mas eu não quero falar sobre essa questão exterior. Mas eu sei, você imagina a sua vida, se você tivesse oportunidade para nascer de novo, quantas besteiras você deixaria de ter feito? Sim ou não? Quantas loucuras absurdas que você gostaria de ter tido oportunidade de refazer, de mudar? Quantos danos nós causamos para nós mesmos, para as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, e que se nós pudéssemos apagar isso da nossa vida, se tivéssemos a oportunidade de voltarmos a ter uma vida nova, a nascer de novo, como nós não faríamos e não teríamos praticado as coisas que nos envergonhamos de termos cometido? Quantos adultérios? Quantas vezes usamos o nosso corpo para satisfação própria, machucamos o nosso corpo, machucamos também as pessoas que nos cercam, magoamos pessoas. Quantas moças, por exemplo, foram violadas e que se tivessem oportunidade, essas marcas não carregariam mais? Ou quantas mulheres se entregaram em nome de um amor falso e foram usadas? Quantas mulheres, por exemplo, que fizeram um aborto e carregam dentro de si isso? Quantas pessoas que despedaçaram e desperdiçaram anos das suas vidas mergulhados nas drogas e não conseguiam porque estavam escravizados por isso? E se tivessem oportunidade de nascer de novo, não pensariam de novo, não pensariam duas vezes. Se entregariam de uma maneira rápida e objetiva a ter uma nova perspectiva de vida. Quantas coisas que nós também deixamos de fazer que eram boas e omitimos isso. E se tivéssemos oportunidade, nós faríamos diferente tudo na nossa vida. Diga para mim, quantos de vocês aqui gostaria de ter uma nova oportunidade,
Faz um sinal com a sua mão. Eu penso que nós iríamos agarrar essa oportunidade, não soltaríamos de jeito nenhum, não é isso? Sim ou não? Não iríamos, de maneira alguma. Era uma oportunidade de ter uma vida nova. Bem, o triste disso tudo, pelo menos por enquanto, é saber que aquilo que fizemos foi feito, não tem mais volta. Não tem como. Porque não temos como voltar ao ventre materno e nascer novamente de uma vida natural, para podermos, com o entendimento que nós temos hoje, fazermos tudo diferente. Isso não é possível. Não é verdade. Tanto é que Nicodemos, que embora não estava entendendo muita coisa, ele mesmo ficou em dúvida. Como é que eu posso, sendo velho, voltar ao ventre materno e nascer de novo? Ele não compreendeu. Até porque Jesus Cristo não estava falando de uma vida natural. Ele estava falando de uma nova vida, uma vida espiritual produzida pelo próprio Deus. E nós não temos mais essa chance. Agora, antes até de falar sobre o novo nascimento, o que é o novo nascimento, eu quero falar para você o que não é o novo nascimento. Não é um retorno etário, não é você voltar ao ventre materno, como o próprio Nicodemos ficou em dúvida, ficou questionando sobre isso. Não é um retrocesso etário. Não é você voltar ao ventre materno em forma embrionária. Não é também você reencarnar e voltar mais na frente com uma vida natural, da mesma maneira, com a mesma natureza caída. Não é reencarnar. Isso, Jesus Cristo não estava falando desse tipo. Isso não é novo nascimento. Não é mudar as roupas. Não é mudar o nosso exterior. Não é ter uma vida religiosa com uma conduta exemplar. Isso não é novo nascimento. Isso acontece, mas não é um novo nascimento. Jesus Cristo não estava se referindo a isso. Não é ter filhos cristãos. Não é ter nascido num lar evangélico, como é dito. Isso não produz novo nascimento, pelo contrário. Os nossos filhos têm que tomar suas atitudes, se vão querer ou não nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não herdarão o reino dos céus. É um engano. E eu tenho percebido nesses dias, aliás, nunca foi tão visível e tão claro, que os nossos filhos precisam nascer de novo. Porque, embora nasceram nos lares, no lar onde o Evangelho tem sido pregado, a palavra, e nós somos privilegiados porque Deus nos deu a palavra do reino de Deus também, abriu os nossos olhos para compreender o senhorio de Cristo. Então os nossos filhos, eles são criados dentro dessa atmosfera, dentro desse lar espiritual. Mas se isso fosse garantia de novo nascimento, muitos dos nossos filhos não estavam se desviando como tem acontecido muito nos dias de hoje. Na verdade, o que nós temos que pedir a Deus é para que eles tenham os seus olhos revelados, a mente revelada, seus corações abertos para, de fato, nascer de novo, ter uma experiência com o Senhor Jesus. Não é ser batizado nas águas, embora, como o Marcão colocou aqui bem na hora da apresentação, o que nos introduz dentro de uma família, na família de Deus, é o batismo. Mas não significa que o fato de você ser rebatizado, você nasceu de novo. Tem pessoas que fazem isso simplesmente por conta de um ritual, cumprindo um ritual, uma prática. E simplesmente nas tentativas de ter uma mudança na sua vida, tudo aquilo que lhe der para fazer, ele vai fazer. Se tem que usar roupas em que inspire uma mudança de vida, a pessoa vai fazer isso. Se tem que se batizar, eu vou para lá, porque eu quero de fato. Na verdade, a pessoa, não só, ela quer uma mudança de vida, porque ela está cansada. Me diga uma coisa, queridos, quem hoje é escravizado pelo pecado não está cansado? Tentam fazer o bem, mas não conseguem, porque aquela natureza caída o impulsiona para pecar. É toda manhã, ao acordarmos, a primeira expressão que usamos, que na verdade que o poder do pecado fala para nós que temos a natureza caída, é o seguinte: vamos nos levantar e começar a pecar.
Você já levanta, já expondo o seu corpo à iniquidade. Somos assim. Tentamos nos desvencilhar do poder do pecado, daquela ação, mas isso é só por um tempo, porque a natureza caída, ela não tem força para deixar de pecar. É assim. E as pessoas ficam cansadas, se machucam tanto ao longo das suas vidas, que elas, em algum momento, procuram alguma saída para que não sofram mais. Então, lhe é apresentado, e dependendo daquilo que lhe é apresentado, a pessoa vai fazer sempre. Mudança de comportamento, mudança de roupa, mudança disso, daquilo, outro. Mas aquilo que é o mais importante, que é a mudança do coração, que é o novo nascimento, essas pessoas não entenderam e não foram reveladas e não foram alcançadas. É uma questão de tempo, para que a amargura, a tristeza, a desilusão venha e a pessoa se sinta novamente fracassada e desiste e fala, não é para mim. Sem novo nascimento, é impossível herdar o reino dos céus. E de verdade, querido, não é algo que é produzido nem por mim, nem por você. É algo que é produzido por Deus. Porque o novo nascimento é uma mudança de mente, é uma mudança de coração. É algo que é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós, é uma regeneração, é uma nova vida que é incutida e inserida dentro de nós. Não é por merecimento, não é por força, é o próprio Espírito Santo que vem morar em nós. É um milagre de Deus, não é produzido por nenhum de nós, vem deles. É uma consciência de que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. É o reconhecimento que por nós mesmos não somos capazes de praticar o bem, de que nós estamos mergulhados nos nossos delitos e pecados e dali não iremos sair se Deus não fizer algo por nós. É o reconhecimento que não existe bem algum em nós. E tudo que por mais que tenhamos esforços, atuamos esforços para fazermos o bem, não conseguimos. Porque estamos escravizados por essa velha natureza herdada por nós através de Adão, ou em Adão. E nós precisamos de verdade para um novo nascimento, uma ação sobrenatural de Deus em nós, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, mudando a nossa vida. O resultado disso tudo é de um coração transformado. Os frutos que seguirão através de uma pessoa que teve a sua vida transformada, são os frutos produzidos pelo próprio Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. Somente assim eu vou poder amar, só assim eu vou poder perdoar, só assim eu vou me dispor a não pecar mais, só assim eu vou conseguir servir, porque não é algo produzido por mim nem por você, mas é Deus atuando em nós, com o seu poder regenerador, restaurador, renovador. Se Ele não fizer, nós não podemos fazer. Eu não sei quantos estão aqui que estão cansados mesmo. Construíram tantas coisas ao longo das suas vidas, conceitos, caráter, valores, e o novo nascimento começa a atuar na nossa vida exatamente aí, é uma desconstrução do velho homem, uma reconstrução, ou melhor, uma construção nova de um novo homem, a partir de Deus em nós. Deus precisa desesperadamente vir sobre nós nesse dia e revelar a cada um se nós de verdade nascemos ou não de novo. O novo nascimento é o nascimento de Cristo em nós. É como se você estivesse grávida de Jesus Cristo e Ele nasce dentro de você para que Ele possa viver a vida dele dentro de nós. Assim como Maria, que ficou grávida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nasceu, só que Ele nasceu e veio para fora. Mas o novo nascimento passa por aí. É nós estarmos grávidos de Jesus e Ele nascer dentro de nós. É onde Ele tira o coração de pedra e nos dá um novo coração. Um coração limpo, um coração que vai nos trazer paz. Como eu sei que eu não nasci de novo? Pelos frutos.
as mesmas coisas sempre, as mesmas murmurações, os mesmos medos, os mesmos dissabores, as mesmas tristezas, as mesmas faltas de fé, a mesma indolência, a mesma incapacidade sempre de reagir às adversidades, aos mesmos temores, os mesmos fracassos, a mesma vidinha medíocre, sem se levantar, sem mudança, as mesmas murmurações, os mesmos dissabores, as mesmas queixas. A boca fala do que o coração está cheio. E às vezes carregamos esse estilo de vida anos, achando que nascemos de novo, mas na verdade não nos rendemos completamente, não conseguimos ainda expressar a vida de Deus como precisa, que vem de dentro. Você não precisa fazer esforço. Se nós conhecemos a árvore pelo fruto, a árvore ela não precisa fazer esforço para dar o fruto. Você não consegue ver e conceber na sua mente uma mangueira fazendo um enorme esforço para dar manga. A coisa flui naturalmente. O caju, a jaqueira, essas árvores, o cajueiro, eles vão dar o fruto naturalmente. Quando você encontra um discípulo lutando para dar frutos, essa pessoa não nasceu de novo. Agora, não é fácil. Por quê? Porque, apesar do novo nascimento, é uma nova vida dentro de nós, nós também temos uma velha natureza que atua e opera também dentro de nós. É a luta da carne contra o espírito. E Paulo representa muito bem isso no texto de Romanos, quando ele fala que o bem que ele queria, ele não podia fazer, mas o mal que ele não queria, ele fazia. E ele já não sabia por que ele fazia aquilo, mas é a ação. É por isso que, a partir do momento em que nós nascemos de novo, nós temos que mortificar a nossa carne com todos os seus desejos e suas paixões. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, diabólica, carnal, e deixar a nova natureza crescer. Se é uma nova vida, então essa vida precisa crescer nos passos, amadurecendo, vamos crescendo na nossa nova vida. E à medida em que nós encontramos mais e mais com o Espírito Santo, estamos nos relacionando com Ele, nós destruímos e mortificamos a carne, essa velha natureza, e ela não reage, ela vai continuar morta. Por quê? Porque essa nova vida tem que prevalecer. É por isso que não podemos ser loucos de dizer que, uma vez que temos uma nova natureza, não vamos pecar mais. Mas a verdade é que quando nós só tínhamos a velha natureza, nós éramos escravos do pecado. Mas no momento em que uma nova natureza foi inserida dentro de nós, eu não sou mais escravo, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo-a pelo poder que está nos filhos de Deus, que atua pelo Espírito Santo dentro de nós. É uma nova maneira de viver. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu respondi essa pergunta para alguns jovens inúmeras vezes. Pessoas que vinham falando assim, olha, a música do mundo para mim não é nada, você pode dizer que é pecado? Eu falei, não. Então, para mim é natural. Quantas vezes eu respondi, do que isso edifica? Pode alguém que tem uma nova natureza, um novo estilo de vida, estar preso a essas coisas ainda do mundo? Quantos que se dizem de verdade que nasceram de novo, mas ainda estão impregnados com as coisas desse mundo? Romanos capítulo 12, Paulo fala o seguinte, olha, não vos conformeis, ou seja, não tome a forma, não assuma o molde desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantas pessoas que se dizem que nasceram de novo, mas a mente continua uma mente carnal, mundana. E a expressão sempre é que não tem nada a ver. Como é que nós usamos o nosso tempo? Alguém que nasceu de novo, usamos os nossos recursos, usamos a nossa vida, o nosso corpo. Se nascemos de novo, a nossa maneira de viver atual é nova. E quem dita isso, como temos que viver, é o Senhor. Amém, queridos? Como obter esse novo nascimento?
sei se vocês lembram na questão do discurso de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como eu falei para vocês, pelo menos para mim, é um discurso extremamente confuso. Pelo menos era, né? E longe de mim achar que eu entendi tudo, pelo contrário. Mas o que me chama a atenção é quando ele fala acerca das serpentes. Na época de Moisés, o povo desobedeceu a Deus, começou a murmurar e Deus liberou muitas serpentes abrasadoras. E essas serpentes começaram a andar pelo meio do povo, parecido aqui com esse povo. Eu normalmente trago sempre uma surpresa lá do Nordeste. Então eu separei algumas cascavéis aqui no meio do povo, tá bom? Então não se preocupe se de alguma forma aparecer uma aí. Aliás, se preocupe, porque são venenosas. Você imagina um lugar como esse aqui, repleto de cobras surgindo de tudo quanto é lugar, picando as pessoas. E, claro, com as portas fechadas para ninguém sair, para dar um pouco mais de emoção. Pessoas morrendo, né? Começando para cá, porque minha esposa... Não, meu filho também está aqui. Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui. Né? Porque tem filhos espalhados para tudo quanto é lado aqui. Minha esposa, filho. Então, vamos deixar para que eles morram mais para o final. Mas você imagina as serpentes passeando aqui, mordendo e picando e as pessoas morrendo. Foi o que aconteceu. Milhares de pessoas morrendo. E eles chamaram Moisés e falaram: Moisés, faz alguma coisa. E Deus deu uma ordem para ele. Falou: olha, faz uma serpente de bronze e coloca ela no lugar mais alto. E todo aquele que for picado, imediatamente tem que olhar para essa serpente. E ela vai ficar curada. Ela não vai morrer. Vamos supor, querido, que as serpentes estão aqui abrasadoras. E a ordem que eu recebi de Deus para dar para vocês que estão sendo picados aí no meio do povo é que você tem 10 segundos para subir nesse púlpito, senão você vai morrer. Rafael Maron, você acabou de ser picado, você tem 10 segundos para subir no púlpito. 1, 2, não vai vir não, estou te chamando. 3, 4, 5. Ele não creu, gente. Eu tive que insistir, você não creu. Mais alguns segundos você teria morrido e o problema é seu. Obrigado, filho. Sérgio Torres, você tem 10 segundos para subir nesse púlpito, senão você vai morrer. Viu? Beleza. Agora eu vou dificultar as situações, vou pegar um perneta que operou a perna. Robert, você tem 10 segundos para subir nesse púlpito. Ele operou a perna, o joelho há poucos dias. Então, dou-lhe 1, 2, 3. Eu vou facilitar. 4, vem, vai morrer. 5, sai 6. 6,3. 7, 8, 9. Oh, tá vivo. Obrigado pela força. Amém. Eu sei que vai gerar problemas para mim a beça depois. Eu queria chamar o Fernando, mas o Fernando não, que a coluna dele não deixa, ele não vai sobreviver. Até ele sair do lugar. Mas a verdade é que se você não crê, você não tem como nascer de novo. Interessante que o poder de cura milagroso não estava naquela serpente de bronze. Senão seríamos supersticiosos. Deus queria que pudéssemos olhar além. O que fez, embora foi uma brincadeira aqui, o que fez com que essas pessoas viessem aqui era de fato crer em algo que eu falei, algo que eu supostamente disse que Deus tinha dito, que se não subisse após ser picado por uma dessas serpentes abrasadoras que está aqui no meio, a pessoa simplesmente iria morrer, a não ser que subisse aqui. Se qualquer um de nós, se isso fosse uma realidade aqui, e não subisse em 10 segundos, o que iria acontecer com vocês? Eu digo vocês porque eu já estou aqui. Pode me picar à vontade, que daqui eu não saio. E seria muito difícil eu voltar para casa. Vai que eu encontro outra no meio do caminho, não dá tempo de subir. Ainda iria trazer minha família para morar aqui, tá, gente? Então, desculpa. O meu terreno ficaria muito caro para passar para vocês. Mas a verdade é que, se aqueles homens, ao ouvir a voz de Moisés, não tivessem crido que no momento que fosse picado por uma serpente, e não olhasse imediatamente para aquela serpente feita e construída
de bronze, elas morreriam. E eu confesso para vocês, eu penso, na verdade, que ninguém ficou pensando duas vezes. Será que é verdade ou não? Isso parece uma tolice. Por que eu tenho que olhar para uma serpente? O que me move a isso? É a fé. Eu preciso crer que se eu apenas olhar para a serpente, ao ser picado, eu vou continuar vivendo. O poder está naquela serpente ali? Não. O poder está na fé, na palavra que foi dita. Eu criei e por isso correspondi a isso. Parece uma tolice, mas aquele general que recebeu uma ordem, Naamã, para mergulhar no Jordão por 7 vezes, parecia uma tolice, ele resistiu. Eu tenho vários rios muito mais limpos, por que eu tenho que fazer isso? Aqui nesse rio sujo, de um homem que nem sequer veio falar comigo, mandou um recado, é uma tolice, mas Deus nos chama a olhar e a ver e a visualizar além disso. Não é simplesmente a serpente, é o que está por trás daquela serpente. Entendam uma coisa, cada pessoa que ao ser picado olhava, era como se ela, como uma esponja, aquela serpente colocada no alto, ela sugava o veneno daquelas outras serpentes. Ela absorvia como uma serpente aquilo. E é interessante o seguinte, que o próprio antídoto que vai nos livrar do veneno da serpente vem dela mesmo. É por isso que Jesus Cristo se transformou em homem, para que assim como homem do pecado, ele pudesse absorver sobre si todos os nossos pecados. Daí você consegue compreender melhor que o novo nascimento passa por Jesus, e ele cita ali, explicando para Nicodemos, ele fala, Nicodemos, assim como aquela serpente foi erguida no deserto, para que todo aquele que olhasse para ela não morresse, assim também se importa que o Filho do Homem seja erguido, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, no momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele, de fato, veio para morrer pelos nossos pecados. Nesse momento, nós olhamos para Ele, e quando nós olhamos para Ele, nós somos perdoados, nós recebemos a nova vida de Cristo Jesus, nós somos nova natureza, os pecados são perdoados, porque nós fomos sugados, os pecados todos estavam na cruz com Cristo Jesus, e assim como Ele morreu, nós morremos com Ele, mas assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, somos uma nova criatura em novidades de vida. Amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia! Aleluia! No momento que olhamos para Jesus, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, tudo que fizemos de errado, ou as coisas que deixamos de fazer que eram corretas, tudo isso, ela simplesmente é sugado por Jesus Cristo, é absorvido por Ele. Ele morreu para que pudéssemos ter vida. Quando acontece isso, como acontece isso? Parece uma loucura, parece um absurdo, uma coisa tão simples, mas a verdade é essa. Jesus Cristo declara que todo aquele que olhar para o Filho, que é Ele, tem vida eterna. Todo aquele que crê e deposita a sua fé em Jesus Cristo, são perdoados dos seus pecados, já não carregam mais o gene do pecado, porque ele está sendo crucificado em Cristo, e agora é o gene de Deus, no qual Jesus Cristo era o unigênito, mas ele passou a ser o primogênito da família de Deus, onde ele é o primogênito de muitos filhos nessa família. Nós precisamos nascer de novo. Queridos, não existia nenhum poder médico naquela serpente. Como eu falei, nós precisamos olhar além. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer com o coração que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. É a coisa mais simples que tem, mas isso inspira fé, confiança na sua palavra.
Você pode até dizer o seguinte, mas é só isso, mas é só isso. Isso é o início que te introduz numa nova vida. A partir de então, você assume a responsabilidade e a escolha de viver essa vida. E viver essa vida não é de qualquer maneira. Você tem responsabilidade de manter essa vida como você foi recebido, como você recebeu essa nova vida. Para você crer no sacrifício de Cristo, você simplesmente tem que confessar com a sua boca. A partir de um momento, você tem agora que praticar essa nova vida. Se éramos escravos do pecado, hoje nós somos livres para não pecar. Por quê? Porque é uma opção, é uma escolha. E nós temos que fazer a escolha de não mais viver escravizado pelo pecado. Não podemos novamente, aqueles que foram livres do poder do pecado, pegar os nossos corpos mortais e novamente trazê-los a jugo de escravidão. Uma vez que nós já fomos livres, se somos livres, se o Senhor nos libertou, verdadeiramente somos livres. Não podemos pegar a nossa vida e incuti-la novamente numa velha maneira de viver, uma velha maneira de viver que foi escravizada, ou melhor, que foi já sepultada. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisamos viver uma vida nova, como o Espírito Santo vai nos direcionar cada dia. Tem uma canção que diz exatamente isso, todo dia as propostas vêm, todo dia o pecado vem, mas eu não sou mais escravo do poder do pecado. Quando eu acordo hoje pela manhã, e o pecado tenta dizer para mim assim, vamos levantar para colocar o seu corpo como instrumento de iniquidade, ele não vai obter mais nenhuma resposta, porque o velho homem está morto. Mas cada manhã, quando ao amanhecermos, ou melhor, quando acordamos, e o Espírito Santo, olha, vamos pegar o teu corpo para ser um instrumento de justiça, e você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me como tu queres, da maneira que tu queres, do jeito que tu queres. Vive a tua vida, a tua nova vida em mim como tu queres, porque eu sou livre, sou para a tua glória, porque dele, por meio dele, para a glória dele são todas as coisas. A minha vida é tua. Queridos, isso não é produzido por nós. Quem faz isso é o Senhor. Lembra do vento? Jesus estava explicando para Nicodemos exatamente isso. É algo que é produzido por Deus. O novo nascimento pode acontecer nas nossas vidas em qualquer lugar. Ele pode te pegar quando você estiver em casa. Ele pode pegar no ato em que você esteja no momento usando drogas, se prostituindo, e o novo nascimento pode surgir ali, porque é um vento. O Espírito Santo, ele passeia. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas quando ele encontra corações que estão dispostos, reconhecendo que são pecadores e que precisam nascer de novo, o Espírito Santo vem sobre nós e nos faz nova criatura. Nós não podemos mais voltar de uma forma etária como um embrião para o ventre materno. Mas o melhor disso tudo, que apesar disso, apesar dessas coisas, esse velho homem foi sepultado. E aquilo que me trazia condenação já não me condena mais. Os meus pecados foram perdoados. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a partir do novo nascimento eu começo uma nova vida para a glória de Deus. Já não me importa mais viver uma vida para mim mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Eu vou viver para a glória a Deus, para alegrar e agradar o coração dele. Isso é o que Deus quer nos produzir, quer proporcionar para as nossas vidas. Quais são os sintomas que surgem a partir dessa nova vida? Eu passo... o passado, a primeira coisa que acontece é que o passado ficou para trás, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura a maneira de pensar, a maneira de agir, de refletir, de interpretar, tudo se fez novo, porque eu recebi uma mente nova, é a mente de Cristo que habita em nós. Eu já não posso mais ser conduzido por uma mente ultrapassada, velha, escravizada, mas eu tenho que agora agir e viver de acordo com a mente de Cristo, que é o Espírito Santo que mora em nós. Pense nisso, como você tem sido conduzido,
com a mente velha ou com a mente nova. Você tem pego os seus corpos e tem colocado como instrumento de injustiça e de iniquidade, ou tem pego seu corpo e tem colocado como instrumento de justiça na mão de Deus? Como você tem vivido? Pelos frutos nós vamos conhecer a árvore, você vai saber se você nasceu ou não de novo. E a proposta do Senhor nessa manhã para nós é que nós precisamos nascer de novo, desesperadamente. Porque a única coisa que pode fazer com que entremos e que possamos ver o reino de Deus não é seguir Jesus de qualquer maneira, não é viver de qualquer jeito. Se você ler um pouco mais anterior aí, o capítulo 3, versículo 2, no finalzinho, Jesus Cristo estava discursando e estava dizendo o seguinte, que ele não confiava naquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso falar não expressa o nosso interior. Às vezes nós falamos algumas coisas, imitamos, ou levamos para as pessoas como se vivêssemos um estilo de vida novo, mas na verdade a nossa vida não é condizente. E se faz necessário uma profunda reflexão acerca do estilo de vida que nós estamos vivendo. Se faz necessário você colocar a sua fé em pauta e pedir a luz do Espírito Santo para que Ele te revele se você é um nascido de novo ou não. Vocês estão entendendo? Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Quero pedir de fato perdão a vocês pela minha demora, eu acabei estendendo um pouco. Precisei até reduzir algumas coisas. Mas eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. Você nasceu de novo, de verdade? Talvez a gente encontre no início eu citei isso, três classes de pessoas aqui. De pessoas que não nasceram de novo. De pessoas que nasceram de novo. E de pessoas que pensam que nasceram de novo. Embora eu falei aqui que nós só precisamos crer para o novo nascimento, mas a vida que nós temos que viver tem que ser de acordo com esse novo nascimento. Nós temos que trabalhar para isso. E não é trabalhar para merecermos, porque nós não merecemos coisa alguma a não ser o inferno. Foi a graça imerecida de Deus que nos alcançou. Foi Jesus Cristo, por querer ter uma família que veio e se entregou por nós. O Pai querendo ter uma família que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. No momento que você ouve a palavra, isso gera fé no seu coração. Você confessa Ele com a tua boca. Nesse momento, quando gerou fé no seu coração, e você entrega a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo que é um pecador e que precisa da misericórdia dEle, nesse momento, a atuação do Espírito Santo nesse novo nascimento acontece. A partir de então, começa uma nova caminhada de compromisso e de responsabilidade concernente a essa nova vida. Eu quero te dar a oportunidade nesse momento de você vir aqui na frente, você que nunca nasceu de novo. Você que está aqui hoje pela primeira vez, ou veio aqui mais vezes, mas nunca nasceu de novo. Eu quero poder orar por você. Vem aqui na frente. Quero também dar oportunidade a você que pensa que nasceu de novo, mas a sua vida não condiz com aquilo que você tem proferido. Se faz necessário que a partir de então você tome uma decisão fiel e verdadeira, de fé, que tenha saído do teu coração e você tenha clamado ao Senhor, fala: Senhor, a partir de hoje eu creio no teu sacrifício, assim como aquela serpente foi lançada, foi erguida no lugar mais alto, e todo aquele que olhava para ela, crendo, não morria. Também eu consigo crer, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, de que Jesus Cristo veio morrer por mim, e eu tenho que olhar para Ele, para que, de fato, eu não seja consumido pelo pecado. Feche seus olhos. Vocês que estão aqui na frente, faça a sua oração de confissão ao Senhor. Diga para que Ele possa produzir um novo nascimento na sua vida. Confessa os seus pecados.
Reconheça que você é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus. Peça para que Ele entre na sua vida e o faça uma nova criatura. Erga suas mãos para cá, você é a igreja. Senhor e Pai, eu quero, nesse momento, colocar cada uma dessas vidas aqui, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, declara que importa nascer de novo, para que possamos ver e entrar no reino de Deus. E essas pessoas estão confessando o Teu nome, reconhecendo, Pai, que se tem que fazer isso, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se isso é suficiente para nascimento, um novo nascimento, Pai, essas pessoas estão aqui na frente. Deus, talvez elas tenham vivido cansadas demais, enfraquecidas e fragilizadas demais, e já não estão querendo mais tentar, Senhor, produzir uma própria mudança nos seus corações. Elas reconhecem isso, Senhor. Ó Deus, então só o Espírito Santo é que pode produzir um novo nascimento na vida de qualquer um ser humano. Então, Senhor, a parte que cabe a eles é essa, confessar, é crer na palavra e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, a parte que te cabe somente a Ti é produzir uma nova vida no ser humano. Então, aquilo que nós não podemos fazer, que Tu faças para a glória do Teu nome. A partir de então, Senhor, eles sejam capacitados pelo Espírito Santo a viver uma nova vida. Sim, Senhor, com esforço, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Não é verdade que não temos que fazer mais nada, Senhor. Pelo contrário, nós temos um compromisso e responsabilidade agora de vivermos uma vida de acordo com esse novo nascimento. Então capacite-os, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, a viver tudo aquilo que Tu queres que eles vivam, Senhor. Porque não é fácil viver em novidade de vida, mas nós temos dentro de nós o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele há de restaurar os nossos corações, há de nos vivificar, de nos purificar, de nos capacitar, Senhor. Pai, venha produzir um quebrantamento nos corações dos Teus filhos. Que ninguém saia mais daqui como um derrotado, como um fracassado, mas que saiam cheios daqui da vida de Deus, convictos de que o Senhor está atuando nas suas vidas em nome de Jesus Cristo. Pai, venha com o Teu sangue, envia o sangue, Jesus, com o sangue, venha com o Teu sangue e purifique todos os pecados dos Teus filhos. Capacite-os a fazer todo o caminho de volta que eles precisam fazer. Capacite-os, Senhor, a dar os frutos dignos de arrependimento, os frutos que o arrependimento merece, Senhor. E todas as cadeias que haviam aprisionado, Senhor, aprisionado essas pessoas aqui, caiam por terra em nome de Jesus. Que não exista mais nada que os impeçam, Senhor, de viver essa nova vida, no poder do Espírito Santo. Enche-os com o Espírito Santo para que eles vivam em novidade de vida. Que eles sejam capacitados todos os dias, todas as manhãs. Que possam vencer o pecado, Senhor. Vencer o diabo, Senhor, que já foi vencido. Oh, Pai, se revele mais e mais, como um bebê na fé. Todo nascimento começa desde da meninice, Senhor. Mas que eles sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo, guardados, Senhor, pela Tua família, para que possam viver essa vida, Senhor, de uma forma dinâmica, saudável, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Que eles não fracassem mais naquilo que vinham tentando lutar tanto com os esforços próprios, mas que sejam movidos pela graça, pelo poder e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.